Meus amigos e minhas amigas, estudantes de direito, estudantes da primeira fase da OAB, estudantes da segunda fase de direito constitucional da OAB, estudante de direitos humanos, estudantes do nosso curso de advocacia civil do Damásio de Jesus e também nossos alunos da pós-graduação de direito constitucional do IBMEC Damásio. Eu gostaria de me dirigir a vocês e você também, que é estudante, que é curioso, que quer aprender um pouco sobre direito, nós vamos tratar hoje aqui de um recurso. O recurso é um remédio processual que visa impugnar uma decisão judicial. Então, lembrando que os recursos são regidos pela regra da unirrecorribilidade, exceção recurso especial e recurso extraordinário, que podem atacar uma mesma decisão, ali o acórdão, que julga a apelação ou qualquer outro recurso, ou por exemplo, a ação rescisória, ali naquele momento que o tribunal decide, ali é possível caber recurso especial e recurso extraordinário, dependendo apenas do cabimento, se é violação à legislação federal e ato local em face de lei federal, ou dissídio jurisprudencial entre os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, recurso especial, ou violação à Constituição Federal ou ao Pacto Federativo, recurso extraordinário. Então, essa é a exceção do princípio da unirrecorribilidade. Então, para cada espécie de decisão, em regra, existe ali a adequada medida processual, o remédio processual, ou seja, para uma revisão. Lembrando que toda decisão ela é passível de erro. Então, erro de interpretação, erro de procedimento e existem mecanismos processuais que são chamados remédios processuais, no caso os recursos, que podem impugnar essas decisões. Ok? Então, nós vamos tratar hoje do recurso de agravo de instrumento. A princípio, eu já posso dizer para vocês, adiantar, que o agravo de instrumento é o remédio processual ou recurso pelo qual se impugna as decisões interlocutórias urgentes, o qual possui uma taxatividade mitigada. O que é isso, professor? Taxatividade. Significa que tem um rol ali estabelecido no artigo 1015 do Código de Processo Civil das hipóteses de cabimento. Porém, essas hipóteses elas podem ser mitigadas em caso da decisão não estar ali prevista, a decisão interlocutória não estar prevista no artigo 1015 nas hipóteses, mas que seja possível verificar a urgência e que essa urgência não possa esperar até a decisão final, ou que essa urgência não possa ser impugnada no recurso de apelação, ou seja, a espera pode impactar no resultado útil do processo. Dessa forma, então, o recurso do agravo de instrumento poderia ali mitigar a sua taxatividade, ou seja, aquele numerus clausus, aquele rol taxativo estabelecido no 1015. Porque a doutrina e mesmo os autores tinham estabelecido que o agravo de instrumento não seria cabível em qualquer hipótese, ele seria cabível apenas na hipótese do artigo 1015. Porém, com um teste da realidade, verificou-se que nem sempre era possível, que existiriam decisões interlocutórias não previstas pelo legislador que necessitariam ser impugnadas pelo agravo de instrumento. E quem fixou isso? Quem fixou isso foi o nosso guardião da legislação federal, Superior Tribunal de Justiça, em sede ali da definição e consolidação da interpretação da legislação federal, num tema dos recursos repetitivos. Lembrando que o Código de Processo Civil regulou essa questão dos recursos repetitivos, ou seja, nos casos similares, para que seja homogeneizado o direito, então a interpretação ali é fixado um tema e uma interpretação sobre determinado tema. Então ali passa a ter efeito, inclusive, para a análise das decisões, inclusive em casos de improcedência liminar da ação. Então, o tema 988 dos recursos repetitivos do STJ fixou o seguinte entendimento: o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ou seja, quando não puder esperar. Então, essa taxatividade é mitigada. Tema 988 dos recursos repetitivos do STJ. Vamos lá?
para a sua prova de concurso, para a sua prova da OAB, a hipótese que mais cai é ali a do inciso primeiro, que é a hipótese de decisão sobre tutela provisória. Nesse caso, seja a concessão da tutela ou indeferimento da tutela provisória, seja então ela tutela de urgência, tutela de evidência, tutela liminar, nesse caso cabe agravo de instrumento por quem teve a decisão desfavorável ou por aquele que teve ou por aquele que ao pedir não obteve o êxito. Então, primeiro, se o autor ou aquele ou impetrante ingressou com uma ação, seja ela um remédio constitucional ou uma ação de rito comum, e obteve uma decisão favorável, o réu, que vai figurar como ele tem ali a legitimidade para ser o agravante, porque ele teve uma decisão contrária a ele, uma decisão interlocutória. Se o autor pede também a tutela e ela é negada, ele tem a legitimidade. Então, o agravante é aquele que teve uma decisão interlocutória contrária aos seus interesses. E o agravado é aquele que se beneficiou da decisão. Então, nós temos aqui agravante e agravado, que são os legitimados do recurso de agravo. Então, agravante, quem teve a decisão desfavorável. Agravado, quem se beneficiou dessa decisão. Qual que é o objetivo do agravo de instrumento? O objetivo do agravo de instrumento é reformar ou invalidar a decisão. Então, invalidar ou anular. Então, nós temos ali diante então, de um erro de interpretação e aplicação do direito, chamado erro in iudicando, ou um erro de procedimento, um erro na aplicação das regras processuais. E esse erro vai ali causar um prejuízo para o processo. Então, esse é o chamado error in procedendo. Esse error in procedendo tem ali como objeto o pedido de invalidação da decisão. Então, porque o juiz deu uma nova decisão observado o rito. E a reforma não, vai substituir, o tribunal vai substituir o provimento do juízo à quo. Pois bem, então nós vimos aqui. Então, a reforma ou anulação da decisão interlocutória. Quem são os juízos? Então, tem o juízo à quo, que é aquele que prolatou a decisão, e o juízo ad quem, o tribunal que vai decidir sobre o agravo de instrumento. Em regra, aqui, nós que estudamos direito constitucional e direito processual civil, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Pois bem, então nós já entendemos quem são os órgãos competentes e também o legitimado ativo e o legitimado passivo. E também o objeto, reforma ou invalidação. Quais são os requisitos, então, extrínsecos e intrínsecos? Lembrando que todo recurso tem um requisito de forma e um requisito de conteúdo. O requisito de forma, primeiro, todo recurso, nos termos do artigo 1007 do CPC, parágrafo 1º, então, parágrafo 1º do 1007 estabelece que os recursos, em regra, eles têm preparo. Qual os recursos que não têm preparo? Agravo para destrancamento de recurso especial, recurso extraordinário, então, um agravo em recurso especial e recurso extraordinário não tem, e os embargos de declaração, esses não têm preparo. Todos os demais recursos, em regra, têm preparo. Então, artigo 1007, parágrafo 1º do CPC, e para o caso do agravo de instrumento, artigo 1017 do CPC. Prazo, 15 dias, como todos os recursos, ressalvados os embargos de declaração, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Requisitos intrínsecos. Quais são os requisitos intrínsecos? Primeiro, inconformismo, tem que ter uma decisão desfavorável, ainda que parcial. Tem que demonstrar o cabimento, ou seja, que se impugna uma decisão interlocutória urgente, ou aquela prevista no rol taxativo do 1015, ou ainda a mitigação desse rol pela urgência, ali de não poder se esperar até a interposição de apelação. Pedido de nova decisão, então tem que se pedir que o tribunal dê uma decisão e substitua aquela decisão interlocutória do juízo à quo, e também o apontamento do direito violado. Qual que é o direito violado, então? É o direito material, o direito processual? Qual é a demonstração? Então precisa sempre ter um direito violado. Direito violado, ele é ou material ou processual, ok? Qual que é a estrutura da peça? Então a peça é peça única, então equivocadamente, quem não conhece da legislação vai fazer peça de interposição, porque a peça é única, não tem duas peças, pessoal, é peça única. A peça do agravo de instrumento chama-se minuta de agravo de instrumento. E
ela é feita da seguinte forma, ela é dirigida diretamente ao tribunal. Não tem juízo de admissibilidade pelo juiz Wacó. Então o juiz Wacó não decide nada, em regra. Ele não passa pelo crivo dele a decisão do agravo, porque o agravo é dirigido diretamente ao tribunal. Qual é a legislação específica? Qual que é a norma que estabelece isso? Qual o texto legal? Artigo 1016 do Código de Processo Civil. O artigo 1016 define lá que a peça, as estruturas, como eu devo fazer um agravo de instrumento, como eu devo fazer uma minuta de agravo de instrumento. Artigo 1016 do Código de Processo Civil. Então, lá, dirigida diretamente para o tribunal. Então, você vai qualificar lá, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente, ou do Tribunal de Justiça local, ou do Tribunal Regional Federal. Vai fazer a qualificação das partes, qualificação completa, lembrando que o agravo ele não leva o processo para o tribunal, então você tem que fazer a qualificação completa, breve resumo do processado, o direito violado, as razões da reforma ou da invalidação da norma, o pedido de reforma ou invalidação, então pedido de nova decisão, e o nome e endereço completo dos advogados. Essa é a parte mais importante. Então, aqui, ó, nome e endereço dos advogados é um requisito que não pode faltar, porque todas as outras iniciais você consegue ali, mas esse está no inciso 5º do artigo 1016. Ali, nome e endereço. Então, está no artigo 1016, nome e endereço dos advogados constantes do processo. Pois bem, essa é a estrutura da peça. E as peças? As peças são obrigatórias e facultativas. As peças obrigatórias elas estão estabelecidas no inciso 1º do artigo 1017 do Código de Processo Civil. Cópia da inicial, contestação, caso haja, né? Porque se estamos tratando de tutela provisória, ainda não houve sequer citação. Normalmente, nessas tutelas provisórias, seja a tutela de urgência ou na tutela liminar, o pedido delas é inaudita altera pars, ou seja, tem a oitiva da parte contrária. Então, não vou ter contestação. Então, mas em regra, se tiver o processo completo, então, petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, certidão de intimação, e os documentos oficiais que demonstram a tempestividade. E a procuração outorgada tanto pelo agravado pelo advogado do agravante e do agravado. Se não tiver citação, não vai ter também a petição do agravado, a procuração do agravado. E o inciso 2 do artigo 1017 diz lá, quando na sua inexistência a declaração do advogado do agravante. Diz, nem houve citação, então não tem como juntar contestação, procuração do advogado da parte contrária ou até o endereço do advogado da parte contrária. Peças facultativas, aquelas que forem de interesse do agravante ali juntar. Lembrando que no caso do processo eletrônico, nos termos do artigo 1017, parágrafo 2º do CPC, não vão ser juntadas as peças obrigatórias e facultativas. Na prática eu junto, porque o desembargador não vai lá abrir o processo em primeira instância. Então, eu junto, é uma prática minha, eu junto essas peças para que tenha visibilidade ali a questão da violação. Como nós falamos, a peça é dirigida diretamente ao tribunal, além do 1016, inciso 1º, lá no caput também, na verdade, do 1016, o 1017, parágrafo 2º, inciso 1º, diz que confirma a questão do endereçamento direto para o tribunal. Ciência do juízo Wacó. Lembrando, só para lembrar, se você está fazendo uma prova da OAB ou de um concurso público, é óbvio que o seu processo ali é físico, então você tem que fazer menção à juntada das peças obrigatórias e facultativas. Informação para o juiz Wacó. Em regra, se o processo ele é físico, você precisa também cumprir ali no prazo de 3 dias ou informar na sua peça, ali, se você está fazendo um concurso ou uma prova da OAB, que você vai fazer ali a juntada em 3 dias para o juiz Wacó, nos termos do artigo 1018. Lembrando que se você não fizer menção, na prática é possível que o seu recurso, se isso for alegado pelo agravado, o recurso do agravo de instrumento seja inadmitido. Juízo de retratação. Até a decisão do tribunal, o juiz, se ele tomar ciência do agravo, ele pode dar uma decisão em consonância com aquilo que o agravante pede, e aí haverá a perda
do objeto. Então, ocorrerá o quê? Vai ocorrer a perda superveniente do objeto e vai restar prejudicada a análise nos termos do artigo 1018, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Efeito devolutivo restrito. O que isso significa? Significa que o tribunal vai analisar única e exclusivamente a decisão impugnada. Não adianta trazer alegações novas, alegações que não foram trazidas em primeira instância. Na verdade, o que precisa ser feito é um peso maior, ou seja, uma maior robustez naquilo que foi destacado na inicial. Ou na petição que é objeto do agravo, a petição que buscou uma decisão, buscou ali uma medida e essa medida foi negada pelo juízo a quo. Então, é importante entender que o efeito devolutivo do agravo de instrumento é um efeito devolutivo restrito. O que é importante também vocês terem ciência? No caso do agravo de instrumento, o agravo de instrumento ele tem tutela de urgência, tutela recursal, assim como todos os recursos, mas o do recurso do agravo ela tem uma efetividade maior. Por que a efetividade do agravo de instrumento é maior? Porque como a peça é dirigida diretamente ao tribunal, a concessão ou não da tutela de urgência, em regra, pode se dar inaudita altera pars. Então, a tutela antecipada recursal vai ser analisada de forma direta pelo relator. Então, o relator, no prazo de até 5 dias, vai despachar. Onde está a previsão disso, professor? Artigo 932, inciso 2º, combinado com o artigo 1019 do CPC. Artigo 932, inciso 2º, do CPC, combinado com o artigo 1019 do CPC. Então, a tutela provisória visa antecipar, ou seja, não esperar o julgamento final do agravo de instrumento. É visível, é flagrante que tem probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. Então, os requisitos da tutela antecipada recursal são os mesmos daquele da tutela provisória estabelecida ali no artigo 300. Mas você não vai fazer menção ao artigo 300, você vai fazer menção ao artigo 1019, específico, e artigo 932 do CPC. Então, nós vimos que é possível o efeito devolutivo ou efeito ativo por meio da tutela antecipada recursal. Então, seu efeito é ou suspende o ato ou garante um determinado ato. Então, o efeito ali dessa decisão é efetivo. Então, a realização de um ato tem quase natureza mandamental essa decisão, porque ela manda o juízo a quo realizar determinada situação ou dar um efeito a uma situação, no caso, concedendo uma tutela de urgência ou garantindo, por exemplo, justiça gratuita. Então, esse é um ponto essencial do agravo de instrumento. Vamos lá. O agravo de instrumento. O agravado vai ser intimado para contraminutar o agravo de instrumento no prazo de 15 dias, artigo 1019 do CPC. Artigo 1019 do CPC, o agravado vai ser intimado para contraminutar no prazo de 15 dias. Artigo 1019, inciso 2º do CPC. Ministério Público se manifesta? Ministério Público se manifesta no prazo de 15 dias, os termos do artigo 1019, inciso 3º do CPC, desde que presente aquelas hipóteses do artigo 178 do CPC, o interesse social, interesse de incapaz e disputas de terras urbanas e rurais. Então, nesses temas, o Ministério Público é chamado a decidir, é chamado a dar parecer. Então, ele dá ali o parecer dele sobre o processo, quando ele não for nem agravante nem agravado, nos termos do artigo 1019, inciso 3º do Código de Processo Civil. Pessoal, essas eram as dicas que eu tinha para falar com vocês sobre agravo de instrumento. Espero que tenham gostado. Estou à disposição de vocês. Podem contar comigo. Um forte abraço e bons estudos.